Boa tarde! Eu sou Tito Aureliano, Eu sou a Aline Guilardi. nós somos paleontólogos, lá do canal dos colecionadores de ossos. A gente já fez uma visita aqui no Disperciência falando sobre grandes extinções. Só que dessa vez a gente veio aqui no canal falar sobre um tema um pouco mais otimista. O inverso, talvez. Desextinção. Nós estamos há alguns meses do lançamento do próximo filme do Jurassic World, então é um tema muito interessante, foi muito legal a galera do Disperciência chamar a gente para a gente abrir esse debate aqui. Uma das perguntas que a gente recebe como paleontólogo, justamente por causa dessa onda de Jurassic Park, é se é possível recriar dinossauros, se é possível fazer exatamente aquilo que eles fazem em Jurassic Park. E aí, Tito, é possível recriar dinossauros como é feito no filme? Dinossauros não avianos, feito tiranossauro, velociraptor, de mais de 65 milhões de anos, o DNA infelizmente não fica preservado com os processos de fossilização. Então não tem como a gente tirar fragmentos de DNA de mosquitinhos e do osso diretamente. O que alguns paleontólogos já conseguiram fazer é recuperar alguns trechos de proteínas desses fósseis. E também a gente consegue saber algumas moléculas de coloração, a gente consegue saber a forma de algumas células fossilizadas ao microscópio, mas não o DNA. A molécula de DNA não fica preservada. Apesar da molécula de DNA ser relativamente estável em comparação com outras moléculas, ela não é resistente a todo tipo de processo diagenético de fossilização e também aos milhões de anos que separam, então, quando esses animais estiveram vivos e hoje. Então, pelo que a gente conhece hoje, isso não é possível. Contudo, se a gente olha animais extintos da era do gelo, de alguns milhares, dezenas de milhares de anos para cá, a gente consegue sim recuperar o DNA, o genoma de alguns desses animais. E isso é o tema desse vídeo agora. Então, desextinção. O que é desextinção? Antes de eu explicar para vocês o que é desextinção, é legal vocês lembrarem o que é extinção. E para isso, eu recomendo que vocês cliquem no link do vídeo que a gente fez com a galera do Colecionadores de Ossos sobre grandes extinções, e lá tá bem explicadinho e é um vídeo super legal. Mas, então, o que é desextinção? Desextinção nada mais é do que a gente recriar uma espécie que já foi extinta. E para isso são utilizadas diversas técnicas que eu não vou me atrever a explicar, vou chamar o Watson, que explica um pouquinho melhor, já que ele é ótimo em biomol e eu não. A galera costuma pensar que a gente usa várias técnicas super avançadas, tipo de Jurassic Park, para distinguir os animais, linhagens extintas. No entanto, várias coisas super primordiais da nossa cultura humana são utilizadas. A gente tem que pensar que uma linhagem que foi extinta muitas vezes gerou linhagens diferentes, como você pode ver nessa imagem aqui. E nessas linhagens, o genoma da espécie extinta ainda está preservado, só que não como a gente costuma pensar, por exemplo, nos mamuts, preservado no gelo dos mamutos mortos e tal, mas sim preservados em seres vivos. Os genes que vieram lá das linhagens primordiais estão dissolvidos por todas essas linhagens vivas. E a gente, cruzando essas linhagens do modo certo, pode recriar a linhagem que foi extinta ou alguma coisa muito parecida com ela. Assim, a gente não só recria os genes, mas também comportamentos que a gente pode nem saber que existem nas linhagens atuais, mas juntando esses genomas, a gente pode recriá-los. Também técnicas mais de biomolecular, assim, de laboratório são utilizadas. A clonagem começou lá pelos anos 2000 e é o que a gente mais usa atualmente quando a gente pesquisa desextinção, que é basicamente você pegar uma célula de um ser que é vivo, que você pode colocar a célula dentro do útero e criar um novo ser. A gente pega a célula, tira o núcleo dela e simplesmente coloca o material genético do que a gente quer que volte à vida. Não é tão simples quanto eu estou falando, claro, mas é basicamente isso. E também agora a gente usa outra coisa muito mais simples, que é o CRISPR. Não tão simples de explicar, mas a gente tentou nesse nosso vídeo aqui, que foi recomendado pelo Pirula, pelo Ashel, por várias pessoas. Está bem explicadinho, você pode dar uma olhada lá. Mas o CRISPR você pode pegar uma espécie que ainda é viva e você pode pegar linhagens que foram recentemente extintas, milhares de anos atrás, não na escala de milhões, mas que o DNA ainda é, em parte, conservado. A gente consegue sequenciar essa parte do genoma que foi conservada
e colocar nessas espécies ainda vivas por CRISPR. O CRISPR vai tirar uma parte do genoma dos seres que ainda estão vivos e a gente consegue colocar com a mesma ferramenta a parte do genoma da linhagem extinta e transformar num ser vivo que tem parte do genoma extinto e parte do genoma vivo. Então não vai ser exatamente a espécie que existia lá há milhares de anos, mas vai ser alguma coisa com características intermediárias. E é interessante porque é um método barato de utilizar e muito simples de fazer em laboratório. Então é algo que dá para fazer no mundo inteiro, independentemente de ser um país com menos ou com mais dinheiro. Então, como esse tema é sensacional para trazer uma discussão, a gente quer juntar todo mundo aqui, trazer um pouquinho da opinião de cada um, tirar o máximo de cada um para vocês construírem um pouco aí do que vocês acham do tema. Então aqui a gente vai comentar sobre alguns pontos positivos e negativos e discutir um pouquinho. Então, por que seria interessante recriar organismos extintos? Que é da hora, né? Imagina. Também eu acho que é porque a gente, em parte, pode. Então a gente tem técnicas para fazer isso e um dos argumentos a favor é se a gente pode fazer alguma coisa na ciência, a gente deveria fazer. Porque é uma forma da gente ampliar os nossos conhecimentos. Então, sem julgar se esse argumento é positivo, negativo, bom ou ruim agora, vamos só jogar esses argumentos. Qual é um outro argumento positivo para você recriar, então, espécies extintas? Você pode recriar espécies chaves numa população, numa comunidade, que são essenciais para a manutenção daquele equilíbrio. Então, se você, por exemplo, extingue uma abelha no meio de uma mata muito fechada, pode ser que aquelas plantas que elas polinizavam, grande parte das plantas, também sejam extintas junto com elas. Então, retrazendo as abelhas, por exemplo, num caso imaginário, a gente poderia recriar essa espécie-chave e trazer o equilíbrio de volta para a comunidade. Um exemplo mais claro disso, não envolvendo recriar, mas reintroduzir, é aquele caso clássico dos lobos e os rios. Então, como reintroduzir os lobos mudou toda a dinâmica de um ecossistema. Sim. Quem tiver interesse, a gente pode até deixar o link do How the Wolves Changed the River. É lindo esse vídeo, eu chorei. É muito bom. Então, para você entender como uma espécie ela pode modificar o ambiente e como ela pode ser importante para ajudar na preservação de outras espécies, inclusive da paisagem. Agora, na real, pensando assim, você trazer animais de volta de 10 ou mais de 10 mil anos atrás, como dentes de sabre, rinocerontes lanudos e mamutes, a paisagem era muito diferente na Era do Gelo, nessas regiões da Europa, da América do Norte. Então, esse tipo de conversa me parece mais como uma justificativa apenas para gerar a questão comercial dos animais, para zoológicos e reservas para turismo. Realmente, se você recriar, nesse caso, recriar esses animais que estão distantes de nós tantos milhares de anos, você não tem ambientes adequados para reintroduzi-los, em alguns casos, né? Então, isso realmente gera um problema se você pensar, em bem-estar animal, 2, por que você está recriando, se é para sua diversão ou se você tem algum interesse ecológico envolvido. Enfim, essa discussão ela começa a ficar mais ampla aí, porque você entra para a ética. Então, se você recria um organismo só para ele servir para o entretenimento humano, qual é a implicação disso? O que vocês acham quanto a esse aspecto? Além de não pensar nos seres que estariam reproduzindo esses animais recriados, tipo um elefante reproduzindo um mamute, poderia causar muito sofrimento para a mãe que você está lá inserindo os embriões, você está recriando uma linhagem que já nasce em risco de extinção. Então você vai ter que gastar muito dinheiro para a conservação daquela linhagem nova, para reprodução em cativeiros, né? E ainda mais dinheiro se você quiser recolocar nos ambientes naturais, que seria improvável você conseguir. E caso você colocasse, você estaria colocando outras linhagens em risco de extinção, né? Era mais ou menos isso que eu estava pensando comentar, porque ao passo que você tem a possibilidade dessa espécie reintroduzida funcionar como um lobo, naquele parque, você também tem a chance dela funcionar como uma espécie invasora. Pode ser que há milhares de anos ela era nativa e fazia muito bem aquela paisagem, só que os anos se passaram e as espécies se adaptaram, ocuparam um nicho que ficou desocupado. Então, você coloca de novo uma espécie lá, ela pode, estragar todo aquele ambiente. Então, tem que tomar cuidado. Uma outra cautela que tem que ser levada em conta, levando em conta o que o Léo falou, eles são clones. Uma população de clones com o mesmo material genético. Qualquer mudança ambiental que fosse fragilizar para esses organismos
você perderia a população inteira. Então, por isso, é mais um argumento que soa como esses animais muito antigos, como mamutes, soa mais como uma justificativa somente para você ter uma questão comercial. De vender esses animais como animais de estimação, de cativeiro para exposições. Agora, um lado positivo disso, de você colocar um tigre da Tasmânia, um tilacino, um mamute, é para você ensinar sobre a extinção das espécies que estão realmente sendo extintas agora. Isso é interessante, realmente pode ser educativo, pode despertar a consciência sobre espécies extintas. E esse eu acho que é um ponto-chave quando a gente fala de extinção, que é o peso na consciência que o ser humano tem por ter influenciado diretamente a extinção de várias espécies. Mesmo que nós não tenhamos sido inteiramente responsável, por exemplo, pela extinção do mamute, tem a influência humana, mas também tem a influência do ambiente, tem outras espécies que o peso na consciência é maior, que é um caso que o Tito acabou de citar, o tilacino. Então, espécies que foram recentemente extintas, assim, vamos dizer, nos últimos 500 anos, recebem muito mais apoio do público quanto a participar desse processo de desextinção. Porque em alguns casos o habitat ainda está disponível, em outro caso é porque elas realmente poderiam auxiliar no ecossistema. Mas o caso do tilacino, por exemplo, apesar de você ainda ter o ecossistema dele preservado, você tem um invasor lá, que é o famoso dingo, que é um canídeo que ocupa um nicho muito parecido com o dele. Então isso está sendo estudado ainda na ecologia, por exemplo, qual seria o impacto de você reintroduzir o tigre da Tasmânia, o lobo da Tasmânia naquele ambiente, e qual seria o impacto também na população de dingo, que agora é um elemento daquele ecossistema. Agora, pensando também um pouco no lado ético que você levantou, uma coisa que eu fico imaginando é até que ponto essa espécie criada é a espécie que a gente perdeu. Porque, como a gente estava discutindo um pouco antes, tem uma série de coisas que definem uma espécie que não se restringem ao genoma dela. A gente não é só o nosso genoma. Tem todo um aspecto ambiental e de sinalização a nível molecular e a nível comportamental que define o que aquela espécie vai ser. E isso, eu imagino que seja uma coisa que essas espécies, esses clones e tal, eles não vão ter. Então, eles vão ser crias de laboratório. E no laboratório é completamente diferente, né? Pode ser muito parecido, como a gente tem casos que pode dar certo, mas pode ser uma catástrofe e ser só uma justificativa, de novo, para a gente ter criação de pets mais legais. Então, resumindo, o que ela quis dizer é que você nunca vai ter a mesma coisa que você teve no passado. Você vai ter uma coisa muito parecida, mas não vai ser exatamente aquilo que você teve no passado. Sim. Então, vou pegar o exemplo do mamute. Se você recriar um mamute usando o útero de uma elefanta atual para produzi-lo, a sinalização no útero vai ser diferente, o ambiente celular que ele vai ser gerado vai ser diferente, e é capaz dele ter comportamentos emergentes e características emergentes que não estavam presentes no organismo extinto. Exato. E que a gente não tem como saber ou comparar, porque a gente não estava, no caso do mamute, a gente não estava lá para ver. Sim. Concordo plenamente, mas pegando ainda mais casos discrepantes, organismos de fecundação interna até não tem tanta importância o útero em si, mas quando a gente pega organismos de fecundação externa, como sapos, por exemplo, Xenopus é um modelo que a gente estuda muito, todo o material celular do óvulo ali da mãe é muito importante para as primeiras divisões celulares. Elas muitas vezes só acontecem por causa do material que a mãe deixa lá, e muitas vezes também várias características do indivíduo que está nascendo são geradas pelo material da mãe que está lá. Então, isso que elas falaram sobre sinalização tem tudo a ver com isso, ainda mais gritantemente em indivíduos que não têm fecundação interna. E também quando não tem uma gestação totalmente interna, os indivíduos sofrem mais ainda com isso. Uma coisa interessante é que essa discussão aí, ela já tinha sido posta no livro do Jurassic Park original. Não tem no filme essas discussões, mas no livro tem extensas discussões dos cientistas que estavam lá no parque, debatendo sobre essa questão ecológica e a validade de colocar os animais no ambiente e o quanto que isso representaria você estar vendo animais de verdade como eles eram, qual é a validade científica de observar e estudar os animais. Olha só, estamos mais perto do Jurassic Park que imaginamos. Agora, legal como tratar esses organismos. Eles não seriam exatamente o que eles foram no passado, como a gente já discutiu. Eles seriam recriados por mãos humanas. Então, qual seria a ética que implicaria nisso? Então, eles teriam os mesmos direitos dos animais ou eles estariam sobre algum outro tipo de código? O que implica sobre esses organismos? Então, o que é ético para alguns animais viventes seria ético para essas criaturas
modificados, esses mutantes, esses X-Men, animais recriados pelo homem? Bom, eu acho que na discussão de bioética a gente estaria mais próximo da discussão que a gente trouxe lá no vídeo do CRISPR sobre Gattaca, que fala sobre uma população de eugenia humana e tal, só que com relação a todos os animais nesse caso, né? Eu acho que traria uma eugenia de todos os animais viventes com relação aos recriados. Na minha cabeça eu penso muito como camundongos de laboratório, assim, uns vertebrados que têm um pouco mais de bioética com relação a invertebrados, que são, tipo, nem aí, você pode fazer o que você quiser no laboratório com eles. A fofofauna tem mais atenção. Esse piscolinho e abre a mão tem mais atenção. Mas eu acho que seriam, como eu falei, como camundongos de laboratório, assim, você teria liberdade para fazer muita coisa que você quisesse, entretanto não outras que fossem tão gritantes, assim, que a população pudesse cair em cima de você. Esse é um ponto porque a população tende a apoiar mais a desextinção de espécies recentemente extintas. Algumas, por exemplo, algumas espécies de sapo da Austrália que foram perdidas nos últimos 30 anos, ou o próprio tilacinos em algumas centenas de anos atrás, do que com relação aos mamutes. Com relação ao mamute, você percebe que a argumentação é muito mais sentimental, porque é legal, porque eles são muito fofos e porque eu adoraria ver um mamute caminhando. É mais a questão da curiosidade humana. Então aí a gente volta para a questão de um dos argumentos a favor é a curiosidade humana. A gente tem que estimular a curiosidade humana de conhecer. Sim. Então esse eu acho que é o ponto mais usado no caso dessas espécies extintas há milhares de anos. E agora para o debate ficar mais quente. E o Neandertal? Seria interessantíssimo para a paleoantropologia. E o Neandertal? E a ética que envolve quando você sai então desse círculo, quando você está tratando animais não humanos e você entra em coisas que são mais relacionadas com você. Olha que coisa estranha. Não seria espetacular você conversar com o Neandertal, você entender melhor a cultura com um vivo? Olha que estranho. Eu ia ficar com medo. Eu acho que agora gerou um estranhamento em todo mundo. Quando a gente tem muito isso, de quando tem uma face muito próxima de ser um humano, mas não é humano, aí não pode. Desperta um medo muito grande. Isso em ventríloco, em palhaço. Tem duas né? Ou você gera muito mais simpatia ou muito mais aversão. No meu caso é aversão total. E eu acho que retrazendo uma linhagem tão próxima da gente, a gente não saberia, assim, quão complexo seria a formação de memória, a formação de pensamento e quão risco seria, assim, como no desenvolvimento de inteligência artificial seria o desenvolvimento de uma linhagem com inteligência próxima da nossa também. Essa linhagem poderia extinguir a nossa, talvez, se tivesse um crescimento exacerbado. Que é de novo a discussão de Jurassic Park. O dinossauro é recriado e extingue o homem e quem reina é a mulher. Bom, eu acho que a gente pode levar já para finalizar o vídeo no quesito de conservação, que eu acho que é a discussão que a gente pode melhor trazer de todo esse contexto imaginário para o que a gente pode aplicar hoje em dia mesmo. Muitos pontos são levantados contra e a favor da conservação, principalmente no âmbito de ou desextinguir para as pessoas verem assim as linhagens foram extintas e repensarem sobre extinção, ou sobre não gastar dinheiro à toa com isso e investir na preservação das linhagens que estão para ser extintas hoje em dia. Tem uma discussão muito forte no campo da conservação, de trazer, ao invés de livros vermelhos de espécies extintas, trazer novos livros verdes, que eles chamam, de espécies que a gente conseguiu preservar, que elas estavam em risco de extinção, e agora elas estão vivendo normalmente de novo, como um viés positivo na cabeça das pessoas, para verem que a gente sim consegue tirar esse risco de extinção e conservar sem gastar tanto dinheiro assim, só com educação, sabe? Acho que a gente poderia discutir um pouco sobre isso também. Sem dúvida, se você pensa que você tem um orçamento que ele é restrito, você pode estar investindo isso, ou tentando recriar coisas que já foram extintas, ou tentando preservar coisas que elas ainda estão vivas e elas podem ser preservadas. Esse é um ponto que eu acho que pode derrubar para muita gente o investimento em desextinção. Sim. Depende também muito do peso que você coloca para as coisas, né? Por isso que eu acho que é importante a questão da educação, porque na minha cabeça, pelo menos, faz muito mais sentido a gente se empenhar para preservar o que a gente ainda tem vivo do que da extinção. Não que não seja um grande avanço, porque pode trazer avanços para outras áreas, né, da ciência e tal,
mas não sei se vocês perceberam que muitas das perguntas que a gente colocou aqui, a gente não deu resposta, né? A gente deu nossa opinião, porque esse é um debate que ele está acontecendo, né? Tanto o debate quanto as pesquisas estão acontecendo, não é uma coisa fechada. E eu acho que é importante que vocês que estão assistindo criem uma opinião, porque eu acho que isso tem muito potencial, acho que já é também uma discussão política, porque vai envolver interesses econômicos e por que a gente vai fazer isso ou por que não fazer isso. Então literalmente a gente já está a um passo de fazer isso. A gente já tem a metodologia. Exato. Falta entender alguns aspectos, como a gente comentou, né, na biologia do desenvolvimento para tornar isso possível. Exemplo, a gente sabe que em muitas tentativas de clonagem, muitos embriões falham, muitos embriões defeituosos nascem, então isso é uma barreira ética muito forte. Então isso pode trazer o desenvolvimento de diversas novas técnicas, pode ajudar a gente a entender como desenvolver a técnica de clonagem, como conhecer parte dos genomas de organismos distintos. Um exemplo são as proteínas anticongelantes dos mamutes que foram descobertas e podem ser patenteadas para uso na medicina. Sim. Então, o estudo pensando na desextinção desse organismo levou ao conhecimento dessa proteína anticongelante do sangue super interessante, que pode ser um avanço fantástico para a medicina. Então, investir nisso pode trazer conhecimento para outras áreas da ciência. Sim, com certeza. Então, sem dúvida, esse é um aspecto interessante, mas a questão do orçamento ela é sempre muito presente. Muito presente, e isso inviabilizaria. Se você tem um orçamento restrito, isso pode inviabilizar o investimento nisso. Então, acho que a gente vai ter tempo de um bônus aqui. Vocês sabiam que tem um conceito de tentar trazer dinossauros não avianos de volta, de algum modo, que não é por desextinção e que eles chamam de Chickensaurus ou Galinhasaurus, e acho que vocês podem explicar um pouco melhor pra gente. Então, essa história da galinha-sauro, do Chickensaurus, começou então com um paleontólogo famoso, que é o Jack Horner, que inclusive foi responsável pelo aconselhamento científico do Jurassic Park, de toda a franquia Jurassic Park, que a ideia dele era a seguinte: desde criança ele sempre quis ter um dinossauro como pet. E ele se perguntava se o que foi apresentado em Jurassic Park era possível, e sendo paleontólogo, conhecendo o processo de fossilização e como funcionam esses processos, ele entendeu que, do modo como era explicado no filme, não era possível. Então ele começou a pensar que outras formas poderiam ser utilizadas para ele conseguir ver em vida um dinossauro não aviano vivo. E, inclusive, usar isso como pet. Então ele criou esse conceito de engenharia genética reversa, que é usar o DNA de aves atuais e ou silenciar ou tornar ativo novamente características que estão presentes ou estavam presentes, né, nos dinossauros não avianos, e que tornem a galinha literalmente um dinossauro não aviano de volta. Explica melhor isso pra galera, Tito. Eles controlam em diferentes estágios de desenvolvimento embrionário os genes relacionados ao crescimento dos dedos, da cauda, dos dentes da galinha, fazendo ela parecer um celurossaurozinho, igual aqueles compsognathos que tem no filme do Jurassic Park, do Jurassic World, que vai sair, aquele dinossauro pequenininho. Então imagina um dinossauro pequenininho daquele, todo coberto de penas, seria mais ou menos o que a gente veria no Chickensaurus. Então, literalmente, já existem pesquisas sobre isso, principalmente sobre o desenvolvimento de dentes nas galinhas, o desenvolvimento da cauda alongada nas galinhas, a reversão, né, da pena em escama, novamente, e também do posicionamento dos ossos do punho. Então, a gente está muito perto de recriar alguma coisa que vai ser um dinossauro, porque é uma galinha, mas alguma coisa que pareça um dinossauro não aviano. Lembrando que não vai ser um dinossauro não aviano de verdade. Literalmente o que a gente está tentando, né, o que os cientistas estudando isso estão tentando fazer é modelar uma galinha para ela parecer com um dinossauro não aviano. Vai ser um unicórnio de estimação, mas que vai parecer muito com um celurossaurozinho, isso no futuro próximo. Quem tiver interesse sobre isso, tem um livro que chama How to Build a Dinosaur. E também tem uma palestra no TEDx do Jack Horner falando sobre os avanços na construção do Chickensauro. E aí, o que você acha disso? Eu adoraria ter um compsognato de estimação. Eu já ficaria com medo, eu acho que a gente poderia ser extinto. Então, primeiramente, gostaria de indicar o canal deles, Colecionadores de Ossos. A gente vai deixar linkado aqui para vocês conhecerem e ver os vídeos deles, são muito legais, voltado à paleontologia. Então, se você viu o vídeo até aqui, você vai gostar. Então vai lá, se inscreve e liga o sininho. Sim, e no nosso canal também aqui, e se vocês quiserem apoiar a gente, tem um Apoia-se, que você pode contribuir com alguma coisa mensal e ter algumas vantagens para vocês apoiarem, mas se não puder,
Só divulgar esse vídeo para algum conhecido, amigo, sua tia, já é bom, a gente já agradece, já é muita coisa. Vale a pena apoiar, galera. O trabalho deles é sensacional. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite de novo. A gente que agradece a presença de vocês mais uma vez aqui. Então a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais.